o militar comandos e forças especiais, como é valorizado, e o conhecimento que ele tem nesse um ano praticamente inteiro de curso, é um ano aprendendo. Atividade operacional é ímpar, né? Algo do alfinete ao foguete, né? De como carregar o seu fuzil, né? Até partir para uma infiltração. Isso. Né? Assessoramento tático, estratégico. Olá, meus amigos, uma satisfação ter vocês aqui no meu canal e onde a gente vai ter mais um episódio agora do Papo de Caveira e dessa vez com o Capitão Forças Especiais Marcico. Marcico é um grande amigo meu, nós fizemos o curso de Forças Especiais juntos lá nos idos de 2003 e ele acaba de passar para a reserva, dia 31 de agosto, não é isso? Agora de 2020, então tenho certeza absoluta que você vai gostar de mais esse episódio do Papo de Caveira com meu amigo Marcico. Marcico, fala aí pra gente um pouquinho como é que foi o despertar para você entrar para as Forças Especiais. O que te chamou a atenção, né? Quais foram as pessoas que te motivaram para isso? Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar do Papo Caveira com o Major Vitor Hugo, deputado federal, grande amigo, companheiro de curso e de longas jornadas. Para mim é uma honra estar aqui. E principalmente enaltecer a atividade de comandos e forças especiais, que é uma atividade ímpar no Exército Brasileiro. O primeiro contato que eu tive realmente com comandos foi em 75, quando eu fui morar em Manaus. Meu pai era monitor do COSAC. E na época o COSAC ele tinha o curso de Guerra na Selva e o curso de comandos, que tinha saído da Brigada Paraquedista e passado para a Amazônia a cargo do SIGS, que se transformou em COSAC, que era Centro de Operações na Selva e Ações de Comandos. Eu, menino ainda com 7 anos, eu via tudo aquilo lá e aquilo me chamou a atenção. E eu falei pro meu pai, pequeno ainda, claro, que talvez ele não tenha dado até importante, mas, pô pai, o meu sonho é ser isso aqui, eu quero ser Guerra na Selva de Comandos. E na oportunidade eu ganhei uma flâmula, na época existiam as flâmulas, né, triangularzinha, uma do Comandos e uma do Guerra na Selva. E eu guardei isso comigo. Quando eu fui fazer o curso de sargento de cavalaria em 1988, no meu armário tinha as duas flâmulas penduradas lá. E me era perguntado, o que é isso aqui? Os cursos que eu sonho fazer no Exército. Para muitos era uma arrogância, prepotência e tudo mais, mas era um sonho. E os sonhos existem para a gente buscá-los, né? Para serem alcançados. E graças a Deus, eu tive esse sonho desde pequeno. Quando eu me tornei militar, né, da ativa, eu me formei sargento, eu já comecei a buscar esse sonho, sempre desde recém-formado, né? E a atividade em si, trabalhando com militares que já possuíam o curso, só fez com que aumentasse mais ainda a minha vontade em pertencer àquela tropa, àquela equipe. E depois, em 91, fui servir no SIGS. Quando eu servi no Centro de São Guerra na Selva, tinham 2 tenentes, que é Forças Especiais, da década de 70, e eles foram aqueles que me passaram aquela vibração, a determinação em buscar realmente ser comandos e Forças Especiais. Tenente Ney, conhecido Ney Caveira, e o Tenente Viana, hoje ainda trabalha lá no Centro de Operações Especiais. Então esses 2 foram os que começaram, assim, digamos, a desenvolver em mim a atividade de comandos e forças especiais, ainda como 3º sargento com 2 anos de formado. Excelente. A gente sempre tem alguém em quem se espelhar. Na minha família, você sabe, era o meu irmão mais velho, o Glauco, né, que fez o curso de comandos em 97, e aí depois, na sequência, lá em 2002, eu fui fazer o meu curso, e em 2003 a gente se encontrou no curso de FR. E, Marcico, e como é que foi então essa sua entrada, né? Você depois estava servindo no Sul,
não é isso? Reencontrou com o Netão, gigante. Pois é, eu tentei fazer o curso de comando servindo na Brigada Paraquedista. Eu servi no SIGS durante 5 anos e quando concluí a minha nomeação, eu era monitor do SIGS, eu fui transferido para a Brigada Paraquedista. E fui para o Centro de Som Paraquedista, na época Pé Preto. Quando eu cheguei no Centro de Som Pé Preto, pô, era um tratamento um tanto quanto, vamos dizer assim, ruim, né? Nem a guarda levantava para mim quando eu passava na guarda. Quem não sabe o que é Pé Preto é o militar que não é paraquedista, porque o paraquedista usa o boot marrom. Eu também cheguei no 26.000 paraquedista Pé Preto. Isso aí, nem a guarda levantava para mim, o soldado nem queria dar as horas para mim. Mas eu estava lá em busca de um sonho, né? Graças a Deus eu fiz o PQD lá, e logo que eu terminei o curso de PQD, né? Fiz junto até com o Bodão, fizemos o curso de PQD junto, e eu pedi o curso de comandos. Falar isso, não vou gravar com o Bodão. Tem que gravar. Vai fazer o curso junto com ele, eu não sei se é bom ou ruim pra você, né? Foi muito bom. O Bodão é o cara do bem, vocês vão conhecer no próximo episódio. Aspirante, não era aspirante ele. Um monte de reforços especiais era um aspirante naquela oportunidade. Vários forças especiais estavam naquele curso de paraquedistas. Aliás, a turma de 9,6, que é a turma do Bodão, uma das turmas que mais tem forças especiais do Exército. Exatamente. E estavam saindo do PQD para ir para comandos lá, bem dizer. Aí fui pedir o comandante do Centro de Som Paraquedista, na época era o Coronel Caldeira, e era precursor paraquedista. E ele falou, porra, eu só te libero daqui para tu fazer o PREC, eu tô precisando de PREC aqui no Centro de Som, não preciso de comandos. Eu falei, pô, Coronel, é um sonho para mim, eu tô determinado, tô treinando para isso. E ele, não, por mim tu não vai. Aí eu fui até a brigada, né? Pedi permissão para ele autorizou, fui na brigada paraquedista, o comandante na época era o General Gilceno, linha dura. O FE, Forças Especiais. Linha dura, tudo, olhou pra mim, o que é que você quer? Pô, general, eu queria fazer o curso de comandos. O que é que teu comandante falou? Primeiro, quando ele perguntou. Ele falou que não. Então o que tu vai falar comigo? General, porque o senhor é comando de Forças Especiais, eu imaginou errado. Por mim, se ele disse que tu não vai, tu não vai. Eu saí dali todo, puxa, meu Deus do céu. Se o cara que é o mais alto aqui disse que eu não vou fazer, tá difícil. Aí naquele ano, não deu pra fazer, e logo em seguida saiu meu relacionamento para aperfeiçoamento. Fui fazer o aperfeiçoamento em Cruz Alta, né? Já não fiz curso. Quando eu retornei, mandaram que tinha que servir na unidade da arma, tinha que voltar para a cavalaria, que eu sou oriundo de cavalaria. E aí me transferiram para o primeiro RCC, que era Bom Sucesso, e tinha passado para Deodoro ali, onde depois virou a base de logística. Aí eu falei, pô, meu amigo, com perdão da palavra, para ser pé preto aqui no Rio de Janeiro, eu vou ser pé preto lá na minha casa. Estou pagando aluguel caro, não vou fazer o comandos. Aí eu tive que ir para o sul, para pedir o comandos de lá. E lá no sul, servindo lá, eu já estava meio que abandonando a ideia, porque eu pedia o curso e não era contemplado, né? A quantidade de vagas na época para o CMS eram poucas, e era priorizado a infantaria, que é a atividade, né? Até que numa etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação, eu sempre gostei muito de competir em orientação, encontrei o gigante, hoje Capitão Neto, na época Subtenente Neto. Me viu, falou, o que tá fazendo aqui, rapaz, não sei o que, pô, cadê o curso de comandos? Eu falei, porra, Sub, eu já pedi, não deu, ele, negativo, me dá o teu requerimento, eu vou levar lá e tu vai. Aí eu, pô, entreguei o requerimento para ele e ele deu andamento, levou na época o Coronel Martini, que era o subcomandante do BFE, do Batalhão de Forças Especiais, né? E o Coronel Martini falou com, então o Coronel Nardi, hoje General Nardi, que era o comandante do Batalhão de Forças Especiais, pô, esse cara quer fazer o comando, vamos trazer para cá. O Coronel Martini já me conhecia, que ele como capitão foi meu instrutor no Guerra na Selva. Entendeu? E, então, pô, ele já sabia, né, eu já conheço esse cara, os seus defeitos dele, vamos trazer ele para cá que não vai ser tão ruim. E aí acabou dando certo, fui transferido pro BFE. Fez o comandos em 2000. Fiz o curso de comando em 2003, no início do ano, e já emendei com Forças Especiais que a gente fez o curso junto. Verdade. A partir dali, porra, iniciou uma fase memorável na minha vida. Inesquecível, algo que eu vou levar o resto da minha vida, contar para meus netos, para os bisnetos, porque mudou tudo na minha vida. Carreira, porque a valorização é impressionante, a maneira com que a gente era valorizado ali, que eu não via antes. Então, poxa, para mim foi a melhor fase, a melhor época da minha vida, quando eu realizei o sonho, pô, quando eu botei a caveira no peito, eu ficava horas no espelho olhando assim, caramba, cara, eu sou comandos. Né?
essa mudança é uma mudança muito bacana, né? Na verdade, a conquista da caveira e depois do curso de Forças Especiais, e nós fizemos juntos, foi o curso de Forças Especiais, as pessoas não conhecem, assim, são 6 meses, realmente, às vezes, a intensidade do curso de comandos, ela tem a sua particularidade, né? Mas o curso de FE é tão ou mais marcante do que o curso, né, de comandos. E o Marcico fez na área de saúde, né? Eu fiz especialista em saúde. Especialista em saúde, era o nosso saúde, junto com o Moraes, que também era saúde. O Moraizinho, fui eu e ele saúde. Um dia eu vou trazer o Moraes e vou trazer o Gigante também aqui pra gente conversar, o Capitão Neto. Mas aí, Marcico, você, quando a gente terminou o curso de FE em 2003, foi exatamente quando o Comando de Operações Especiais, na época Brigada de Operações Especiais, foi criado. E foi ali que parte do nosso curso e do Batalhão de Forças Especiais foi transferido para Goiânia, e foi ali que começou a minha história com Goiás, em dezembro de 2003. Isso. E você, junto com uma equipe, permaneceu no Camboatá para manter a chama acesa lá do Forte Camboatá, no que diz respeito aí à formação dos comandos de Forças Especiais. Ficou 8 anos. 8 anos. Então conta pra gente um pouco aí sobre qual foi a sua experiência, como é formar os comandos do Exército Brasileiro e as Forças Especiais. Foi bem interessante, porque quando acabou o curso, o coronel Nardi chegou para mim e falou: você quer ir para Goiânia? Aí eu falei: sim, senhor, mas não vai. Bem assim, falou: mas não vai. Você vai ficar aqui para ser da primeira equipe de instrução do Centro de Operações Especiais, que está sendo criado. E como você já tem uma bagagem de instrução, você vai compor essa equipe, que a gente tem que montar o curso de comandos de Forças Especiais como centro. Porque antigamente era a Força 2, né? Era um núcleo ali no Batalhão de Forças Especiais. Era uma companhia, então, né, do Batalhão de Forças Especiais que ministrava instrução. Militares do batalhão ministravam o curso. Para ministrar. Exatamente. E aí foi criado o CEOPESP. O primeiro comandante foi o Coronel Marcelo. Coronel Marcelo. Que era o instrutor-chefe do nosso curso. Exatamente. Aí o Coronel Marcelo, chegou, deu as diretrizes dele, como é que ele queria. E nós então começamos a trabalhar para montar instruções, pacote de instruções, de missões. Já tinha quase tudo, mas como centro. Né? Como centro de instrução. Foi muito show, um desafio muito difícil, porque logo em seguida já ia começar o primeiro curso de comandos. Né? Eu lembro que eu nem tirei férias, eu não quis tirar férias porque eu queria trabalhar, porque eu estava recém-formado, né? Eu estava batendo o joelho aqui no peito. Quero continuar trabalhando. Né? Aí eu digo que uma das missões mais lindas da gente é ensinar. A gente aprende muita coisa na carreira da gente, nos cursos que a gente faz, mas se a gente não passar o conhecimento e a experiência adquirida usando esse conhecimento, não serviu de nada. Vai morrer com a gente. Então, eu achava muito enaltecedor, muito vibrante para mim passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sabia. E muitas vezes o que eu não sabia, eu ia perguntar para quem sabia mais. Na época tinha ali o Sargento Crivellati, era meu colega, tinha acabado de fazer o Special Force dos Estados Unidos. Crivellati é outro, vamos trazer. Cara, 01 de tudo. Estilo Major Vitor Hugo, 01 de tudo. E mais o Magno, que é outro cara, uma bagagem de Forças Especiais monstra. Esses caras, eles, chegava tudo que eu não sabia, eu perguntava a eles. Porque a gente não pode se dar o luxo de chegar na frente do aluno e dizer, não sei. Não pode. Não é que seja vergonha. Não saber não é vergonha. Agora, não correr atrás é que é uma vergonha. É verdade. Então eu corri atrás sempre, para poder saber. Porque na época que eu fui ser instrutor do curso, eu não tinha historinha para contar. Porque eu não cheguei a trabalhar no DOFESP. O ideal é o cara se formar como comandos de Forças Especiais e ir para o DAC, para o DOFESP, para trabalhar em atividade e adquirir aquela experiência e passar para o aluno. Eu não tinha isso. O DAC, para você também que talvez esteja tomando contato com as operações especiais agora, o DAC é o Destacamento de Ações de Comandos. É a menor peça, né, de manobra, o grupamento ali de 35, 40 comandos comandados por um tenente que vão cumprir as missões de comandos, né, as ações de comandos. E o DOFESP é o Destacamento Operacional de Forças Especiais, que também é a menor unidade de Forças Especiais, são 12 homens, 4 oficiais e 8 sargentos, e que também cumpre as missões modulares ali de Forças Especiais. Isso aí. O DAC é uma peça do Batalhão de Ações de Comandos, né? E o DOFESP, do Batalhão de Forças Especiais, e terceira Companhia de Forças Especiais, que é em Manaus. E aí foi um desafio muito grande, mas eu digo que
o tempo que eu fui instrutor do curso de comandos e do curso de Forças Especiais, foi uma época fantástica na minha vida. Primeiro porque era no Camboja, no nosso Forte Camboatá. Para mim é um santuário dos comandos, e vai ser sempre. Eu tenho acompanhado, até hoje não conseguiram fazer nada lá, porque o espírito dos comandos continua lá. Eu acho difícil, minha opinião pessoal, acho difícil alguma coisa dar certo lá enquanto o espírito dos comandos comandarem aquilo lá, porque muita gente trabalhou, sofreu e morreu lá. Lá no batalhão de Forças Especiais, no Forte Camboatá, nosso famoso Camboja. E eu morava dentro do Camboja, na vila. Então a minha vida era dentro do Camboatá. Eu trabalhava, eu vivia, eu morava, eu respirava o Camboatá todo tempo. Né? Então foi uma época fantástica, onde tivemos muitos alunos nesses 8 anos, né? Formamos bastante comandos e forças especiais, guardadas as proporções, porque não se forma tropa de operações especiais em massa, né? Isso nunca vai ter. A gente quer sempre qualidade e não quantidade. E graças a Deus a gente não precisava desligar muito, que a própria seleção natural, a maioria ia embora sem a gente ter que fazer força, no curso de comandos principalmente. É verdade. A gente desligava um ou outro. A maioria pedia desligamento voluntário porque ou descobria que não era aquilo que ele queria, ou não se adaptava à atividade em si e pedia desligamento, né? E inclusive isso aí, se puder, eu queria fazer um parênteses. Nós tivemos um fato muito marcante nisso, que foi o sargento que mais ia embora no curso de comandos. E a gente viu um diferencial a partir do momento que foi criada a CIESP na ESA. O sargento chegava para fazer o curso de comandos meio cru, meio zero em algumas atividades, mesmo sendo formado sargento, tudo apto à atividade da tropa dele. Mas na área operacional eles não tinham aquela bagagem CIESP, que no caso da AMAN são 4 anos de CIESP, onde eles veem montanha, selva, tudo mais, né? E encerra com as operações contra forças regulares. Então ele não chega a zero de tudo. E o sargento chegava. E o sargento também chegava muito ruim de água. Então isso era uma deficiência que fazia com que o cara fosse embora. Quando foi criada a CIESP na ESA, a gente sentiu o diferencial nas primeiras turmas que vieram fazer o curso, que tinham feito a CIESP, tinha uma diferença pequena. Então, Marcico, no meu curso de comandos em 2002, não se formou nenhum sargento do Exército. E só se formou um sargento da Força Aérea, que é o Senra, que é o Comandos 43, se formou no meu curso, mas todos os sargentos do EB que fizeram o curso de comandos comigo foram embora, pediram para ir embora. Entraram 59 alunos ao todo e se formaram 7. E nenhum sargento do EB. E a CIESP, que o Marcico está falando, é a Seção de Instrução Especial. É uma seção que foi criada na AMAN lá na década de 60, 70, não sei exatamente o ano, mas que só compõe, ou a maioria são oficiais, sargentos de forças especiais, alguns guerreiros de selva, que dão instrução mais, vamos dizer, mais forte para os cadetes. Né? Os cadetes são mais testados, treinados, e isso vem desde muito tempo, impactou muito a AMAN ou a formação do oficial naquele momento, e agora com o relato do Marcico, que se formou no final da década de 80 na ESA, e também acompanhou a formação dos sargentos comandos, depois do momento que ele saiu comandos em 2003, e está dizendo o seguinte: depois que foi criada a CIESP na ESA, na Escola de Formação de Sargento das Armas, a cabeça também do sargento que se formou na ESA passou a ser mais voltada talvez para a área operacional, e começaram a se formar mais sargentos de comando. Já chegavam com uma noção operacional. É o mesmo que a gente sentia quando chegava alunos para fazer o curso de comandos, por exemplo, já tinha o curso de Guerra na Selva. Eles não eram zero de tudo, eles tinham a bagagem. Então o sargento já não era tão, digamos assim, meio perdido no planejamento, tudo mais, que tem que ter um conhecimento, né? E esse foi uma coisa que foi marcante. E um outro fator depois foi quando nós fizemos palestras volantes pelo Brasil sobre o curso de comandos e sobre o curso de forças especiais. Porque muita gente vendia um peixe do curso e da atividade do que ouvia dos outros. E muitas inverdades. Muitas inverdades da atividade, do curso, né? Os caras criam muito mito, muita coisa, não era isso. Então aí quando a gente passou a mostrar para a tropa como era realmente a atividade,
o quão bonita, o quão importante era a atividade, o quanto a gente era valorizado, o militar, comandos e forças especiais, como era valorizado, e o conhecimento que ele tem nesse 1 ano praticamente inteiro de curso, é 1 ano aprendendo. Atividade operacional é ímpar, né? Algo do alfinete ao foguete, né? De como carregar o seu fuzil, né? Até partir para uma infiltração. Isso. Né? Assessoramento tático, estratégico. Planejamento de operações explosivos, armamento, munição, primeiros socorros, né? Operações especiais, operações aéreas, lançamento. Então, são cursos muito completos. Muito completo. E trabalhar com caça, fazer tiro guiado, né? Trabalhar com embarcações da Marinha. Eu queria te perguntar, Marcico, no meio dessa sua vida de instrutor, no CIOPEST, você foi então recrutado para ir para o 6º DOPAS, é isso? 6º contingente em 2006. E como é que foi essa tua experiência no DOPAS, lá no Haiti? Foi única. Eu digo que foi a maior, melhor e mais importante missão da minha carreira toda, dos meus 33 anos de exército. Porque lá nos foi dada a oportunidade de colocar em prática tudo que a gente tinha aprendido. O comandante do batalhão era Forças Especiais, que era o coronel Barroso Magno. Ele era o comandante do batalhão. E o comandante do destacamento nosso, que era então o capitão Alves, eles conseguiam fazer com que a gente conseguisse cumprir as missões com liberdade de trabalhar. E foi uma missão difícil, porque era imposição da paz no 6º contingente, né? E eu era especialista em saúde. Então, muitos atendimentos, tanto para nós, né, tropa nossa, como para a tropa, a população do Haiti, né? Teve 2 partos que eu ajudei a fazer, uma chegou uma senhora, nós estávamos numa base, e quando eu vejo, chegam uns rapazes com um carrinho de mão, com uma senhora grávida num carrinho de mão, e ela já em trabalho de parto. Aí nós puxamos para dentro da base e ajudamos ela a ganhar o nenê, né? Graças a Deus, enrolamos o nenê em lençóis ali, esterilizados, o que tinha na enfermaria, e levamos para um hospital. Graças a Deus a criança sobreviveu. E uma outra, eu estava fazendo patrulhamento perto da Cruz de Malta, né? Quem nunca foi no Haiti, era um bairro desse Tessolé, uma região, e também me chamaram, medicina. Aí eu falei, não, eu não sou médico, né? Mas aí eu estava fazendo patrulhamento, e a gente foi lá, e também era uma senhora em trabalho de parto. E aí com o intérprete, eu tinha um intérprete, graças a Deus eu pude ajudar para que ela desse à luz ali também, graças a Deus, sem riscos. E foram 6 meses a missão? 6 meses, 5 meses de preparação na Brigada de Operações Especiais em Goiânia, e depois foi em 2006. Nós infiltramos em dezembro de 2006. E a infiltração foi em junho de 2007. Foi uma missão muito boa. Eu digo que tem um livro sobre isso, DOPAS 6. Ele conta algumas das passagens, mas eu digo, é um livro que é bacana de se ler, não porque eu estava lá, porque ele retrata realmente o trabalho dos comandos de forças especiais numa missão ímpar, que era ajudar um país que estava em crise. As forças especiais do Exército, depois que a gente foi para Goiânia, teve um salto nas missões no exterior, né? Você foi em dezembro de 2006 e eu tinha ido para a Costa do Marfim em novembro de 2004. Fiquei 7 meses lá para proteger a Embaixada do Brasil lá em Abidjan e para proteger o embaixador que decidiu não ir embora a despeito dos problemas que estavam vivendo. E esse meu destacamento se revezou, fiquei lá 7 meses, se revezou por quase 10 anos. E o Haiti também, né? Depois, o pessoal foi, se não me engano, também. O primeiro DOPAS foi em 2004 também, não é isso? Acho que foi um pouco antes. O 2004 foi o primeiro destacamento Caveira, que na época o Coronel Scotto criou um destacamento de comandos e levou. Isso. Aí no terceiro, né? No 4º contingente já tinha um destacamento que era comandado pelo então Capitão Nagy, hoje Coronel Nagy. Já no 5º já foi já foi constituído um DAI. Que era um DAI, que foi o Coronel Newton, o Capitão Newton na época comandou. Essa missão marcou muito as forças especiais. E foi só crescendo, né? Foi muito bom. Eu lembro também, teve uma época que a gente quase mandou um destacamento para fazer segurança da Embaixada do Brasil no Iraque. E foi feita a segurança da Embaixada do Brasil no Congo também, né? Que também se revezou durante muito tempo.
Então essas missões foram muito boas para as Forças Especiais, para a gente, para tanta preparação, depois os ensinamentos que foram colhidos. Então, e o Haiti certamente foi a que teve também um grande destaque. Bom, aí você foi para o Haiti, voltou, continuou como instrutor. Fui instrutor mais algum tempo, até que então o senhor PESP recebeu ordem de ser transferido do Forte Camboatá para o Forte Imbuí, lá em Niterói. E no caso, isso foi em 2011, eu tinha acabado de chegar da minha segunda passagem no Haiti, que foi no 13º contingente. Aí eu cheguei, o Coronel Silva Pinto, o comandante, chegou: Marcico, tem uma missão para você, fazer um reconhecimento de Niterói sobre moradia, tudo de Niterói, que nós vamos para lá. Aí eu e o Milton, outro canga de longa data. Vamos trazer o Milton aqui também. Na mesma turma, e foi meu aluno, né? No comando do FE. 55 era o número 55, bicho bruto, né? Eu lembro dele porque no teste de lutas, a preocupação dos instrutores era quanto que o 55 ia passar. Ele. Só que aí a gente deu uma amaciada no 55 que ele passou mais tranquilo, vamos dizer assim. E então a gente começou a fazer o processo de transferência para Niterói, no primeiro semestre todo de 2011. Tudo transportando em caminhão, né? Na época foi tudo montado em barracas, o centro eram barracas, né? E no segundo semestre de 2011 já aconteceu o primeiro curso de comandos em Niterói. A gente adaptou instruções, tudo mais. Algumas missões a gente manteve, porque dava para fazer ainda, outras tivemos que alterar, mas já aconteceu, né? E como ia sair do Camboatá mesmo, eu achei que era a minha hora de sair, passar o bastão para alguém mais novo, né? Porque eu acho que é bacana chegar pessoas novas, com novas ideias, que possam fazer com que cresça o conhecimento. A gente ficar muito tempo num lugar só, entra numa mesmice, a gente acaba não podendo mais acrescentar, mesmo se mantendo atualizado. E então, na época, eu pedi para ir para a 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. Que é a famosa Força 3. A famosa Força 3. Que é um braço das Forças Especiais do Exército Brasileiro lá na Amazônia. Mantém uma vinculação doutrinária e, vamos dizer assim, a gente chama... Eu esqueci o termo agora, mas é uma vinculação doutrinária, logística e doutrina. Técnica, né? Uma ligação técnica. Não é hierárquica, porque a Força 3 é subordinada ao Comando Militar Amazônia. Não está subordinado ao general lá de Goiânia, mas é como se fosse, né, mantém uma subordinação para que questão de doutrina, emprego, armamento, equipamento. E conta pra gente como é que foi então a sua experiência. Aí foi uma experiência nova, porque aí finalmente, desde 2013, eu estava indo servindo num destacamento de Forças Especiais. E eu, na época, subtenente, né, eu já era subtenente, eu fui trabalhar no DOFESP como saúde do DOFESP. Mas já tinha tido experiência no Haiti? Já sim, era o DOFESP, né? Mas aí numa companhia fiel operando na Amazônia, que é um ambiente operacional fantástico para se atuar. Que era o teu ambiente também. E era um ambiente que eu já conhecia, né? E a gente ia muito lá com o seu PESP, missões e adestramentos do próprio Batalhão de Forças Especiais. O seu PESP ia junto, os cursos passam pela Amazônia, né? E, foi muito boa a passagem na Força 3. Pude trabalhar como eu sempre quis trabalhar. A gente tinha liberdade de trabalhar. Na época a Força 3 tinha um DOFESP apenas, né? O comandante era o Coronel André Lúcio, um amigão também. Também fez o paraquedista junto com nós. Ele já era comandos, fez o PQD com nós, já sendo... Tinha acabado o curso de comandos para fazer o PQD com nós, na época, o Tenente André Lúcio. Né? E aí eu pude trabalhar esses 2 anos na Força 3, praticamente 2 anos. No finalzinho de outubro de 2013, eu recebi um convite para ser auxiliar do Estado-Maior Pessoal do General Vilas Boas, então comandante militar da Amazônia. Né? E na época, até quem ajudou nesse processo foi o Milton, que ele era auxiliar do Estado-Maior Pessoal do General Teófilo, Forças Especiais, que era comandante da 12ª RM. E aí, numa conversa lá, o general falou: tô precisando de um cordinha. O cordinha é um nome carinhoso que a gente dá para o auxiliar do Estado-Maior Pessoal, que usa aquela cordinha no braço. E aí ele, tem um Marcico lá na Força 3 e tal, mas se eu tirar ele de lá, a Força 3 tem pouca gente, e realmente o efetivo da 3ª Companhia nunca foi muito grande. E ela tem uma área muito grande para atuar, né? A Amazônia inteira é uma área grande. E aí então ele chamou o Coronel André Lúcio: André, se eu tirar o Marcico de lá vai fazer falta. É um favor que o senhor me faz tirar o Marcico de lá.
Ele olhou, tá brincando? Não, que isso, tô brincando, é que já tá na hora, o Marcico tá quase saindo tenente que tá na hora de largar a mochila, pô, ele já tá muito tempo na mochila, eu acho que é uma boa ele vir trabalhar com o senhor. E aí começou uma fase totalmente diferente na minha vida. Então, eu queria que... Essa é uma fase importante para você explicar, Marcico, porque uma das missões das Forças Especiais e do operador de Forças Especiais é esse assessoramento no alto nível. E você teve a oportunidade fruto do seu conhecimento, seu mérito, de assessorar, né, o comandante militar da Amazônia, na época inclusive que o CMA abarcava toda a Amazônia, tanto oriental quanto ocidental, e depois seguiu junto com ele para o comando do Exército Brasileiro, ou seja, você estava no nível estratégico, comando militar de área, depois foi para o político estratégico, comando do Exército Brasileiro. Eu queria que você falasse como foi a sua experiência como um operador de Forças Especiais assessorando uma autoridade tão alto nível. Trabalhar com o General Vilas Boas, eu gostaria de dizer que foi uma dádiva que Deus me deu. O General Vilas Boas, eu tenho ele como um irmão, um amigo, um pai, um mestre, um ídolo, um cara incomparável. Eu não conheci em toda a minha vida, e eu não sou muito novo, alguém com a capacidade de trabalhar, de agregar, de saber tratar as pessoas e de saber ser líder como o General Vilas Boas. Então, quando eu cheguei no CMA, logo que eu cheguei lá, eu me senti ainda meio perdidão. Aí um dia ele me chamou, Tchê, o que está acontecendo que todos os dias eu chego, tu tá com a tua cara toda fechada, todo... Eu falei, João, estou procedendo como tem que trabalhar, eu sou 4 estrelas, tal, general do Exército. E ele, porra nenhuma, eu quero que tu proceda comigo como um amigo, alguém de confiança. E outra, se tu errar, nós vamos errar junto. Não tenha medo de errar, porque só se aprende errando. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Foi muito boa trabalhar com ele no CMA. Do CMA ele veio ser comandante de operações terrestres no COTER. Aí trabalhamos 1 ano no COTER, onde diversas oportunidades, o general dava oportunidade para eu falar o que eu achava, o que eu pensava, a minha opinião, né? Principalmente o general Vilas Boas valoriza, sempre valorizou e valoriza muito a atividade de Forças Especiais. O general Vilas Boas é um Forças Especiais, mesmo sem ter feito curso. Eu conheço as Forças Especiais, né? Fiz o curso há 17 anos e posso dizer que eu tenho uma pequena vivência nas Forças Especiais. E eu digo que o general Vilas Boas era um cara que ele era fiel para tudo. E se cercou de Forças Especiais trabalhando com ele. E ele dizia, eu trabalho com vocês porque eu gosto do jeito que vocês trabalham. Vocês são pessoas que vocês cumprem a missão, não interessa como. A gente aprende desde novo isso, né? Sim. Tem que cumprir a missão. E ele dava a oportunidade de a gente falar. E assuntos, às vezes, que eu até tinha medo de opinar. E eu dizia, pô, general, vou dar uma estudada, vou dar uma lida. Mas ele dava a oportunidade de falar. Né? E eu vim com ele para ficar 1 ano em Brasília, porque o general achava que ia para a reserva. Mas aí o general foi nomeado comandante do Exército, e aí tanto a vida dele como a nossa, que trabalhar com ele, ficou muito mais difícil. Porque realmente era uma agenda muito pesada e a gente tinha pouco tempo para atender tudo o que ele tinha para fazer. Né? E foi uma fase marcante. Logo no começo, inclusive, o general, quando chegou lá, geralmente tinha um capitão com Exaó, que era o ajudante de ordens do comandante. Uhum. E ele falou, não, o Marcico vai ser o AJO, só que ele me prove que não tem capacidade de fazer. Está trabalhando comigo, confia, vai ficar com... E eu fiquei com o general trabalhando. Então, para mim, isso aí foi mais uma coisa que, um voto de confiança, algo para mim trabalhar com ele, e graças a Deus, foi uma fase muito importante na minha vida, aprendi muito, né? O trabalho no gabinete é um trabalho muito cansativo, né? Exige demais do comandante, que infelizmente depois a doença veio a chegar nele e quebrou um pouco digamos assim, do vigor físico dele. Mas jamais capacidade de trabalho, a inteligência, a lucidez e a sensatez de um líder. Um líder, né? Como uma vez, não me lembro quem falou que o general Vilas Boas é um estadista. E o Brasil deve muito ao general Vilas Boas por quem ele foi e quem ele é. Então, eu digo que foi uma fase diferente na minha vida, que passei a vida inteira na mochila, né? Na parte operacional, e de uma hora para outra eu me vejo dentro de um gabinete, uma farda bonitinha, toda passadinha, né?
pra gente estar acostumado a estar no meio do mato, com mochila, é uma mudança bem radical. E nem por isso, quando o general terminou o comando dele, né, ele, para onde é que tu quer voltar? Eu falei, eu quero voltar para as Forças Especiais. E eu retornei para as Forças Especiais após o comando do General Vilas Boas, em janeiro de 2019. Então, já como capitão? Já como capitão, fui para a Força 3. E aí, como é que foi essa sua experiência depois de ter passado por tudo isso? Foi instrutor do Guerra na Selva, depois foi instrutor do curso de comandos FE, foi para Haiti 2 vezes, foi para a Força 3, foi ser cordinha no nível estratégico, político, e agora voltou para a Força 3, lá para o nível tático. Como é que foi esse retorno? A readaptação, vamos botar assim, né? A readaptação à atividade, ela foi até tranquila, porque a gente já tinha o conhecimento, a bagagem e a experiência. Eu já tinha trabalhado na Força 3, já tinha trabalhado muito na Amazônia e já tinha trabalhado nas Forças Especiais. Então eu só tive que me atualizar. A gente está sempre se atualizando. O tempo todo a gente está se atualizando. Porque se a gente ficar ultrapassado, a gente fica obsoleto. E aí eu voltei a cumprir a atividade lá, agora não no DOFESP, né, no Destacamento de Coordenação e Controle, que é o DCC. Trabalho único também, cumpri a missão da forma que eu queria e graças a Deus eu pude ir para a reserva remunerada nas Forças Especiais, que isso é um sonho, né? Fazendo o que eu mais gostava de fazer, trabalhando com as pessoas que eu gostava de trabalhar, no local que eu queria estar. Então eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e às Forças Especiais por ter me dado essa chance de ter, depois de tudo isso, encerrado a minha carreira nas Forças Especiais, na 3ª Companhia. Muito bom, Marcelo. Parabéns aí. Você sabe que eu tenho a admiração, a amizade grande por você. Você é um operador de Forças Especiais que tem uma capacidade de se aproximar das pessoas, tem um caráter humano, mesmo dentro das adversidades, ou mesmo dentro de tudo aquilo que nós, como Forças Especiais, né, tínhamos que fazer na época que estávamos na ativa. E eu tinha em você uma referência disso, de alguém centrado, que conseguia cumprir a missão sempre 12 por 8. 12 por 8. Né? E isso é importantíssimo em todas as atividades, seja num salto, seja numa missão, numa infiltração. Então você está de parabéns. Vou fazer a última pergunta para que a gente possa encerrar, o tempo ali já está passando. De tudo que você viveu, Marcelo, nas Forças Especiais, qual foi o seu maior desafio, em que momento, pode ser uma atividade, pode ser uma operação, um exercício, qual foi o momento que você, esse aqui me desafiou e você conseguiu superar? Eu acho que o maior desafio realmente é o curso de comandos, porque o curso de comandos de Forças Especiais, eu já era casado e tinha 3 filhos, então existe a preocupação e a cobrança, a gente não jamais, né? Esse negócio que diz, o cara abandona a família, esquece a família, não existe isso aí. Então eu tinha que me dedicar de corpo e alma àquela atividade e não esquecer que, né, alguém ainda estava lá, às vezes precisando. Então foi um desafio muito grande o curso de comandos e o curso de Forças Especiais. Isso não tem como negar. E quem disser para mim que o curso de comandos é fácil ou o curso de Forças Especiais é fácil, está mentindo, porque não existe isso aí. É um desafio, é muito tempo ali dentro dedicando a isso. Né? No curso de comando a gente fica 14 semanas ali, né? A família da gente passa seus companheiros, com uma liberação de vez em quando. No curso de Forças Especiais, a gente fica 6 meses ali, como se fosse um isolamento ali, e a gente convive, cria uma família entre os amigos, tudo, discute, xinga, briga, e dá risada, e daqui a pouco está na mais até do que mais do que coisa. Mas eu digo que o maior desafio foi esse. Né? Para mim foi o maior desafio e a dificuldade grande também, que eu via e vejo o curso como ele não é à toa chamado o curso mais difícil do Exército. Não é de graça, porque ele exige demais da gente. Físico, mental, psicológico, dedicação ao extremo. É um curso sinistro, né? Então, foi um grande desafio. Marcelo, eu queria agradecer imensamente você ter topado participar desse Papo de Caveira, né? Fique à vontade para aparecer aqui nesse nosso canal sempre que quiser.
Nós vamos convidar outros operadores de forças especiais e comandos do Exército, da Marinha, da Força Aérea, das polícias, né, para que venham aqui e contem a sua história. E a sua história foi uma história no Exército de êxito, de superação. Muito obrigado, tá bom? E você que está nos assistindo aí, ó, curte, compartilha, espalha para os seus amigos esse episódio e, né, semanalmente nós vamos publicar um Papo de Caveira para a gente conhecer quem são, né, esses soldados, esses operadores que dedicaram a sua vida, né, tempo da sua juventude para que a sociedade brasileira fosse como mais pacífica. Então, um grande abraço e força e honra. Força.